Senhora das Dores, para o terceiro e último dia do Simpósio Literário Filosófico, este ano de 2016, com o tema Eugenia. No primeiro dia, nós trabalhamos mais diretamente o livro, várias perspectivas saíram ali, perspectivas biológicas, perspectivas políticas e tudo mais, né? Ontem, no segundo dia, foi um corte mais filosófico, e hoje, no terceiro dia, com o tema Eugenia, a autodeterminação da evolução humana, nós vamos trazer aqui um especialista da ciência médica, né, também. E isso para nós é um motivo de grande alegria. Por isso, mais uma vez, quero acolher a todos, muito bem-vindos a esta casa, a esse evento do nosso seminário diocesano. Acolho o professor Renato Vargas, que nos dará hoje a palestra, assim como a professora Lívia, que será a moderadora deste dia, os demais professores do seminário diocesano, o professor Rafael, os nossos seminaristas, todos os nossos amigos, muitos amigos do seminário também que vieram, todos aqueles que atenderam o nosso convite. Convido a todos para ficarmos de pé e darmos início a esse dia com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero convidar então a professora Lívia, que fará a mediação desse dia. Do Dr. Renato Vargas, o qual eu farei uma breve apresentação. Desnecessário, mas nem todo mundo. É o nosso palestrante, professor Dr. Renato Vargas, título, né? Eugenia, a autodeterminação da evolução humana. Médico veterinário, PhD em Ciências Veterinárias, professor de Bioética e Microbiologia da UF, campus Nova Friburgo, é leigo consagrado da comunidade católica Shalom. Com vocês, Dr. Renato. Gente, vamos sentar aqui. Gente, muito boa noite. Não estou muito acostumado a dar palestra sentado, não. Vou tentar, viu? Porque se eu ficar em pé ali, eu atrapalho a projeção. Tem uma outra apresentação que eu gostaria de fazer, minha, que eu sou casado, tenho 4 filhos, né, 2 meninas e 2 meninos. Sou casado há 11 anos. E estou fazendo essa apresentação porque quando a gente vai falar de determinados temas, a gente precisa dar valor a esse tema e afirmar esse tema também com a nossa vida, para que ele não seja uma teoria perdida em meio aos livros, em meio aos papéis, aos artigos, mas que ela também faça sentido naquilo que a gente vive, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente coloca em prática. Tá bem? O tema da nossa palestra é a eugenia como a autodeterminação da evolução humana. Quero cumprimentar os seminaristas, né? Cumprimentar meu querido compadre, né? O padre José Rui, os colegas professores do seminário, todos vocês que estão aqui, e também o público, né? Que a gente sabe que tem assistido ao vivo as nossas palestras pelo Facebook, né? Muitos amigos que eu convidei ao longo desses dias para participar, e eu sei que estão lá assistindo, às vezes ao vivo, às vezes no dia seguinte,
Sejam também muito bem-vindos todos vocês. Gente, a minha palestra, ela tem alguns pontos que já foram trabalhados pelos outros professores. Quem aqui estava no primeiro dia, no dia da palestra do professor André? Quem não estava no primeiro dia? Ixi, Maria. Quem veio ontem? Quem não veio ontem e veio no primeiro dia? Foi só pegadinha. Padre, tem uma galera que está vindo hoje pela primeira vez. Pois muito bem. Propositalmente, já imaginando esse cenário, eu vou tocar em pontos que os outros palestrantes já tocaram, dando uma abordagem voltada para o meu tema de interesse, mas sem ficar me aprofundando naquilo que eles já se aprofundaram, tá certo? Mas eu não posso passar totalmente por cima. Porque o meu objetivo é chegar mais lá no final da minha palestra, que é quando eu vou trazer os temas de maior interesse para a minha área, tá bem? Só um detalhe. O pessoal vê, Renato é médico veterinário, PhD em ciências veterinárias. Sim, verdade. Mas eu dou aula para a área médica em geral. Viu, gente? Eu não dou aula para estudantes de medicina veterinária. E a minha área de formação é uma área aberta, não foi feita especificamente em medicina veterinária. Tá bem? Inclusive eu sou professor de bioética, de disciplinas não, de carreiras da área médica em geral. Tá bem? Só para vocês entenderem o que esse veterinário está fazendo aqui. Tá certo? Então, se a gente for fazer assim um resumo daquilo que a gente já viu a respeito da eugenia, que eu estou percebendo o seguinte: ou ninguém nunca ouviu falar da eugenia, já repararam isso? Ou então a gente acha que é uma coisa do passado, a eugenia não existe mais. Eugenia acabou junto com a Segunda Guerra Mundial. Aonde a eugenia pode ser encontrada hoje em dia? Ou a pessoa está nesse ponto, ou ela está no ponto que eugenia eu não faço ideia do que seja. Pois se a gente for fazer assim um resumo que saiu da minha cabeça, ou seja, ele pode ter erros, né, de concepção, se pudéssemos resumir, a eugenia é uma pseudociência, filha do darwinismo e da genética mendeliana, que pretende aplicar à humanidade os mesmos princípios e práticas dos criadores de animais, de forma a conseguir melhorar a raça humana numa tentativa de resolução dos problemas econômicos e sociais, amparada pela biologia, visando alcançar determinados padrões. Eu esqueci de colocar a palavra padrões ali, me desculpem. Tá bem? Portanto, a eugenia, ela mistura uma série de ciências porque ela nasce de uma ideia social, se ampara numa ideia biológica e hoje em dia ela já está ganhando traços médico-culturais. Entendem? Então ela é miscigenada no seu sentido. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, né, de medicina veterinária, e a gente tem uma disciplina chamada melhoramento genético. 6 meses estudando melhoramento genético. Por isso a fotozinha daquele boi ali, tá bem? Na disciplina de melhoramento genético, a gente aprende como cruzar determinadas raças visando um objetivo. Você mistura uma raça que é resistente a carrapato, mas que dá pouca carne, com uma que é mais resistente a carrapato, ou menos resistente a carrapato, que dá mais carne, para você obter uma raça que é resistente a carrapato e que dê muita carne. Ou seja, você vai aprimorando geneticamente, selecionando as características das raças para obter um produto final de acordo com os padrões que você espera. Tá claro? Mas, gente, nós estamos falando do homem. Homem não pode ser um meio. O homem, ele é sempre um fim em si mesmo. A vida humana não pode ser ponderada, relativizada. Portanto, se nós entendemos quem é o homem, nós jamais vamos mergulhar em nenhum tipo de ciência que busque um aprimoramento do homem ou uma relativização da vida humana em vista de um interesse qualquer. O homem não precisa ser melhorado. O homem precisa ser amado.
Se nós entendermos isso, nós vamos dar ao homem o que ele precisa. Nós não precisamos de genes melhores. Nós precisamos entender o sentido da nossa vida. Quem é o homem para dar a ele o que ele precisa? E aqui fica a minha sugestão para o simpósio do ano que vem. Quem é o homem? Do ponto de vista filosófico, bíblico, teológico, social, humano e todos os outros mais que a gente puder juntar. Se nós entendemos quem é o homem, a gente entende porque que a eugenia é uma aberração na sua concepção. Tá certo? No entanto, a gente precisa falar de eugenia. A gente precisa entender a cabeça de quem bolou a eugenia para entender por que ela hoje continua sendo uma ameaça. Tá claro? Se a gente fizer aí um breve histórico, né? Pegar a história recente e visitar alguns personagens da história, não cronologicamente, mas a nível de importância, a gente passa pela vida de Charles Darwin. Tá bem? Charles Darwin, ele consegue dar uma nova visão para o mundo científico, rever a história científica, tentando explicar como as espécies, como os animais conseguem se adaptar seletivamente a determinados ambientes. E ele faz toda a teoria que a gente conhece, né, muito bem, do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, onde ele expressa ali como se comporta a seleção natural do ponto de vista evolutivo. Mas, aquilo que biologicamente Charles Darwin nos apresenta, caiu nas mãos ou nas ideias de outros senhores ao longo da história, que foram se aproveitando daquelas ideias para colocar os pontos de vista e os pontos de aplicação que eles queriam. Então, partindo do pressuposto científico de que o mais forte sobrevive, os cientistas sociais desenvolveram uma nova teoria baseada na de Darwin. E agora eu vou apresentar aqui para vocês dois senhores, um que é Huxley e o outro que é Spencer. Esses senhores, baseados naquilo que Darwin descobriu do ponto de vista natural, quiseram aplicar isso socialmente. E eles deram origem a um pensamento que nós chamamos de darwinismo social, ou de racismo científico, que diz o quê? A raça mais preparada deveria prevalecer. Parênteses. Em primeiro lugar, a raça preparada é sempre a deles. Eles sempre se autoconsideram os mais preparados, né? Óbvio. Isso é uma questão de bom senso intelectivo. Em segundo lugar, aqui eu gostaria de que vocês entendessem uma coisa importante. Quem é que fazia caridade antigamente, que cuidava dos pobres, tinha orfanatos, asilos, que tinha todo tipo de expressão caritativa na sociedade? Quem era? A Igreja Católica. Houve um momento na Inglaterra em que o Estado tira da Igreja Católica essa condição, ou pelo menos restringe essa condição, e assume assistencialisticamente, se é que existe essa palavra, o cuidado das pessoas, o cuidado dos pobres, o cuidado das crianças, de forma que isso deixa de ser um serviço de caridade e passa a ser um serviço assistencial, que onera. Aquilo que nós fazíamos por vocação, eles começaram a fazer por obrigação. Ou seja, o pobre começou a pesar no bolso do governo, do Estado. E se vocês pensarem um pouquinho de atenção, geralmente as sociedades, as comunidades mais empobrecidas, existe ali uma tendência delas terem mais filhos, delas serem menos controladas do ponto de vista da natalidade. Então começou a circular na Inglaterra a ideia de que a sociedade pobre, desamparada, que precisava de assistência, estava desequilibrando socialmente e economicamente a sociedade inglesa. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Esse raciocínio desse desequilíbrio, desse gasto que o governo precisava ter, e de que eles possivelmente eram inferiores socialmente, começou a penetrar na cabeça de alguns pensadores daquela época.
Um camarada desse lê Darwin, o que ele pensa? Eu vou selecionar os mais preparados, eu vou selecionar aqueles que têm o maior interesse para nós e nós vamos colocar no expurgo aqueles que não nos interessam. Então, esses senhores pegam as ideias de Darwin, naturais, e querem, prestem atenção, artificializar isso socialmente, impondo uma pressão seletiva na sociedade. Entenderam? E aí vem todo o desencadear do processo eugênico. Todo mundo entendeu isso, gente? Antes de eu fechar o parênteses, isso não acabou. Isso continua existindo e na nossa palestra vocês vão ver que isso está presente na sociedade de hoje. Tá bem? Uma figura muito importante que o nosso querido bispo Dom Ednei, a qual eu saúdo, falou muito bem na abertura desse simpósio, é o senhor Francis Galton. Na época da prosperidade vitoriana na Inglaterra, né, esse cenário que eu expliquei para vocês, estava acontecendo esse fenômeno de observação da população e Galton começa a Então, nessa Inglaterra de vitoriana, Galton observa essa sociedade, o comportamento social da sociedade. Social da sociedade foi ótimo, né? E ele era matemático. Dizem que ele era meio neurótico, assim, com a matemática, né? Então, no entanto, a superpopulação começou a preocupar muitos sociólogos e filósofos sobre o destino do ser humano. Mais importante ainda, o destino da raça branca. E essa preocupação fez com que Galton começasse a fazer certas investigações. Fazendo visitas a presídios e identificando indivíduos considerados nocivos à sociedade, Galton desenvolveu uma nova ciência, onde a classe média deveria ter mais filhos e subjugar as raças inferiores. Chamou essa nova ciência de eugenia, né? O bem-nascido, o bem-gerado. Mas vejam, Galton não tomou uma atitude de provocar uma eugenia negativa. Ele pensa numa eugenia positiva. Já foi falado isso nas outras palestras. Na eugenia positiva é aquela que você, vendo a boa herança genética, social, humana, intelectual que alguém pode deixar, você estimula a procriação daqueles elementos. Tá bem? Galton escreve um famoso livro chamado Hereditary Genius. Nesse livro ele faz uma citação. Tá dando para ler lá? Tá. A eugenia, diz ele, é o estudo dos agentes sobre controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Uma outra citação. A inteligência é predominantemente herdada e não fruto da ação ambiental. Sabe por que ele concluiu isso? Ele estudou 177 pessoas da família dele. Entenderam? Então ele chegou à conclusão seguinte. Eu olho para a minha família e eu concluo que o desenvolvimento intelectual é hereditário. Olha que maravilha, né? Um estudo assim metodologicamente perfeito, né? Para não dizer o contrário. Agora presta atenção na última frase de Galton. As forças cegas da seleção natural, aquilo que o primo dele tinha estudado, né, Darwin, como agente propulsor do progresso, devem ser substituídas por uma seleção consciente. E os homens devem usar todos os conhecimentos adquiridos pelo estudo e o processo da evolução nos tempos passados, a fim de promover o progresso físico e moral no futuro. Aquilo que Darwin descobriu acontecendo naturalmente, nós podemos executar artificialmente. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Então, Francis Galton, ele lança na sociedade essa ideia e muitos adeptos vão aparecendo. Não dá aqui para a gente elencar todos os adeptos da eugenia. Inclusive,
a gente colocaria nesse elenco muitos presidentes americanos, né, figurões assim que a gente até se assusta de ter o pensamento eugênico. Nesse momento, a eugenia se encontra ali presente na Inglaterra, mas lá ela se apresenta como uma eugenia positiva. No entanto, este nosso nobre senhor, chamado Charles Davenport, ele faz com que a eugenia cruze o oceano. E ele se torna, como está escrito embaixo da foto dele, né, o homem que populariza a eugenia nas Américas. A eugenia galtoniana não falava em extermínio, apenas no isolamento de raças nocivas e nem em esterilização. Esse método não foi usado em nenhum momento na Inglaterra, que isso fique claro, não era essa a proposta de Galton. No entanto, Davenport, nos Estados Unidos, ele não preserva os pensamentos de Galton. O que ele faz? Na América, a eugenia saiu de controle e se tornou muito violenta. O controle da vida dos indivíduos considerados nocivos era mais do que essencial. Esse é o pensamento do Davenport. Aqui a coisa vai ser mais agressiva, mais violenta. O controle da vida dos indivíduos considerados nocivos era mais do que essencial. E o que ele fez? Esse controle era executado pela Arrow, né? Eugenics Record Office, Centro de Arquivos Eugenistas, fundado por Davenport em 1910. A pureza étnica dos Estados Unidos estava sendo alterada no começo do século XX devido ao intenso fluxo de imigrantes, o que levou o Arrow, né, esse escritório, esse centro de arquivos, a intensificar o monitoramento para proteger a pureza racial americana. Vejam, gente, aqui eu não vou ficar entrando em detalhes daquilo que ele fez, mas os estudos que ele promoveu e as iniciativas desse centro de estudos partiram para a esterilização em massa, para o estímulo de práticas eugênicas negativas, tá bem? O estímulo da contracepção, daí para baixo. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá certo? Agora a gente vai voltar para a Europa, tá bem? A gente chegou na América, agora a gente vai voltar para a Europa. Na Europa, continua lá o desenvolvimento, né, da mentalidade eugenista, e eu quero chamar a atenção para um senhor que ninguém tocou no nome dele aqui ainda. Esse senhor, Joseph Arthur, o conde de Gobineau, se eu estiver pronunciando errado o francês, vocês me perdoem, ele é nascido na França e ele morreu na Itália. Ele foi um diplomata francês, escritor, etologista e filósofo, ou seja, ele estudava o comportamento dos animais. E a sua teoria do determinismo racial teve uma grande influência no desenvolvimento de políticas racistas na Europa. Ele começou a estudar as populações animais, ele começou a observar socialmente que existia diferença comportamental também entre os indivíduos da raça humana, da espécie humana, e ele escreve um livro. O livro dele se chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. E aqui eu trouxe trechos desse livro, e de antemão eu já digo, teve um senhor que leu esse livro e se tornou o livro de cabeceira dele. Um senhor chamado Adolf Hitler. Tá bem? Vejam que eu estou construindo uma história, tá bem? Nesse livro, o conde de Gobineau diz o seguinte: eu não acredito que viemos do macaco, mas creio que estamos indo nessa direção. Uma outra citação, né, dele que ele faz nesse livro declaradamente racista, e aquilo, gente, chegava na sociedade com ares de verdade mesmo, né, com ares de verdade. Então aquilo incitava entre os pensadores, entre os sociólogos, entre os filósofos, uma necessidade de intervenção social em vista de uma mudança, tá bem? Tudo isso amparado já pelos estudos biológicos de Darwin, lembrem disso, tá bem? Ele postulava a superioridade da raça branca sobre as demais, e nesta distinguia os povos arianos,
os alemães, representando o povo mais civilizado. Ou seja, ele escolhia determinados padrões seletivos e quem mais se enquadrava dentro daqueles padrões sociais e etc. A chamada raça ariana. Tá bem? Sustentou a teoria de que o destino das civilizações é determinado pela composição racial, que os brancos, e em particular as sociedades arianas, floresciam desde que ficassem livres dos pretos e amarelos, e que quanto mais o caráter racial de uma civilização se dilui através da miscigenação, mais provável se torne que ela perca a vitalidade e a criatividade e mergulhe na corrupção e imoralidade. Entendem? Isso aí é de caráter profundamente racista, mas começa a ser disseminado para que práticas sociais eugênicas comecem a aparecer. Como eu disse para vocês, Adolf Hitler teve acesso a esse livro, leu esse livro. E Hitler também escreveu a obra dele, né? Minha Luta, o Mein Kampf. É o livro de Adolf Hitler, no qual ele expressou suas ideias antissemitas, racistas e nacional-socialistas, então adotadas pelo Partido Nazista. Quem aqui sabia da existência desse livro de Adolf Hitler? Quem aqui já leu esse livro? Peixinho fora d'água, tadinho. Presta atenção. É um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os neonazistas. É uma espécie de Bíblia dos nazistas. Uma frase de Hitler. Aquele que não é física e mentalmente são e merecedor não pode perpetuar este infortúnio nos corpos de seus filhos. O Estado tem que executar aqui sua tarefa mais gigantesca. A tarefa mais gigantesca do Estado não é da educação, saúde, segurança, não. Um dia, isso aparecerá como um feito maior do que as guerras mais vitoriosas da nossa presente era burguesa. Ou seja, impedir que uma pessoa que vai dar uma herança genética maldita para o Estado proteger a passagem de gerações é mais nobre do que ganhar uma guerra na cabeça dele. E aí, queridos, começa a era nazista, onde Hitler começa a aplicar essas ideias eugênicas de uma forma muito brutal, como a gente conhece muito bem, né? E por isso eu não vou ficar me prendendo muito tempo a isso. Entre 1933 e 1945, a gente observa a prática nazista, né? Todo mundo aqui já teve acesso, todo mundo conhece, todo mundo entende, mas a gente precisa olhar pela ótica eugênica. Para quê? Para a gente entender a sociedade de hoje. A gente precisa entender a sociedade de hoje à luz daquilo que Hitler pensava. Porque é engano nosso achar que as ideias eugênicas de Hitler ficaram no século passado. Vocês vão ver isso. A eugenia nazista foi a política social racial da Alemanha nazista que posicionou no centro dos interesses do governo a melhoria da raça ariana através da eugenia. Os alvos foram os indivíduos marcados como indignos de viver. Gente, propositalmente eu coloco uma série de termos na palestra que talvez vocês se lembrem de muitas coisas que a gente escuta hoje na televisão, que a gente lê nos jornais, que a gente lê nas redes sociais, falando a respeito do homem hoje. Hitler tinha determinadas seleções de pessoas que ele considerava indignos de viver, como os criminosos, os degenerados, dissidentes, os deficientes mentais, homossexuais, vadios, insanos e fracos, que deveriam ser eliminados da cadeia de hereditariedade. Mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas
enquanto 70 mil foram mortas pelo programa que ele criou, né? O Action T4, que desenvolveu essas ações que eu vou mostrar agora. Basicamente 3. Quais foram? Primeiro, uma lei do dia 14 de julho de 1933 sobre a esterilização. Vejam, gente, uma ideia observada na natureza, pensada no campo social, aplicada pelo governo por meio de leis e, amparada por médicos. Estão entendendo? Pensada no campo biológico, aplicada no campo social por meios de leis estatais, imposições do governo, e tudo isso amparado e respaldado por médico. Nessa lei, havia o Tribunal da Saúde Hereditária. Parece bonito, né, esse nome? Tribunal da Saúde Hereditária. Cuidado, gente, com eufemismo, viu? Procurem saber o que as coisas querem dizer de fato. Quando vocês ouvirem falar em saúde reprodutiva, liberdade de reprodução, tomem cuidado com isso, tá? O Tribunal da Saúde Hereditária tinha uma lei de esterilização para prevenção contra uma descendência hereditariamente doente. Ou seja, você arbitrariamente define quem é doente e quem é sadio, passa uma lei dizendo que quem não é considerado sadio segundo os seus padrões deve ser eliminado da sociedade, para que sobre só aqueles que interessam a você. Estão entendendo, gente? Está claro isso para todos? Esterilização compulsória de indivíduos com esquizofrenia, epilepsia, imbecilidade, alcoólatras e pessoas com outras formas de desvio social. Aqui nós já estamos falando de eugenia negativa. Quando a gente faz esterilização compulsória, nós estamos falando de eugenia negativa. Sem que a pessoa queira, ela é esterilizada. Sem que ela queira, ela é proibida de deixar os seus descendentes. Tá bem? Letra B. Lei da cidadania do Reich e para a proteção do sangue e da honra alemães, relativa sobretudo às populações judias e ciganas e à interdição de casamento entre pessoas de raças diferentes. Galton, lá na Inglaterra, tem um momento que ele percebe que socialmente ele não vai conseguir impor as ideias dele. Sabe o que ele pensou e propôs de fato? Que a eugenia se tornasse uma nova religião, para que, por meio da religião, por meio do exercício da fé, as pessoas fossem convencidas de realizar práticas eugênicas, não realizar certos tipos de casamento. Entenderam? Graças a Deus, isso não foi à frente. Pelo menos não plenamente como ele pensava, né? Prosseguindo, gente. Número 2. Uma circular de outubro de 1939 sobre a eutanásia. Vejam que moralmente a coisa vai ficando mais pesada. Né? Começa com uma lei de esterilização, nós agora já estamos falando de eutanásia. Eutanásia de doentes considerados incuráveis, como Hitler dizia, né? Vidas que não valiam a pena ser vividas, com injeção de morfina, escopolamina ou por sufocamento em câmaras de gás. Tudo decidido e controlado por médicos. Foi assim que nós perdemos Edith Stein, foi assim que nós perdemos Maximiliano Kolbe e tantos outros santos. Inclusive, eu que gosto muito de estudar esse assunto, eu sempre peço muito a intercessão deles. Inclusive, nós na comunidade Shalom, nós temos por hábito tirar um santo padrinho, né? Todo ano a gente tira um santo padrinho e a gente se aprofunda na vida daquele santo durante um ano, a gente mergulha na vida dele, se torna amigo dele e ele nosso amigo. Por 2 anos seguidos eu tirei Maximiliano Kolbe, né? E a história dele é muito encantadora. Não vou contar aqui, mas quem quiser, tiver interesse, tem inclusive um filme da vida de Maximiliano Kolbe. Portanto, era decretada a eutanásia daqueles indivíduos considerados com doenças incuráveis. Vejam, queridos, doença aqui é segundo os critérios e padrões que eles determinam. Não quer dizer que é uma doença de fato, tá certo? Não quer dizer que seja uma doença de fato.
uma frase de um médico, Dr. Herman. É insuportável para mim que o melhor, a flor da nossa juventude, perca sua vida no fronte, enquanto elementos associais, débeis mentais e irresponsáveis tenham sua existência segura no asilo. Gente, por que eu coloco frase de um médico, de um matemático, de um sociólogo? Para vocês entenderem o seguinte: o grau de titulação de uma pessoa não garante que ela traz com ela a verdade a respeito do ser humano, viu? Certa vez eu estava num debate a respeito da ideologia de gênero. E aí uma senhora veio me afrontar dizendo que a pessoa com quem eu estava discutindo era doutora, PhD. Minha filha, PhD nós temos em todos os lugares. PhD eu também sou. O que vale não é o título, o que vale é a verdade a respeito do nosso ser. O que vale é a verdade a respeito do homem, a respeito do ser humano, a respeito da vida. Tá bem, gente? Então tomem cuidado quando for apresentado a vocês certos médicos da Rede Globo, tá bem? Que lançam certas ideias no seio da sociedade, pintadas de colorido e com sabor adocicado, que escondem uma profunda mentira a respeito da saúde humana, da saúde pública, do bem-estar humano, do bem-estar social, e vive batendo na igreja. Sabe por quê? Porque sabe que a igreja ainda é o monumento de defesa da vida que existe nesse mundo. Ontem mesmo eu lia um artigo de 1933, onde 3 filósofos eugenistas discutiam entre eles, prestem atenção, até bom Dom Ednei escutar isso, né? Eles discutiam entre eles como eles fariam para persuadir os bispos para implantar e combater a doutrina católica a partir do prisma com as ideias eugenistas. Como a gente vai para o campo de diálogo para que eles aceitem? A conclusão do artigo é: vamos tentar por outra via. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Porque a igreja, meus irmãos, ela é perita em humanidade. Ninguém entende mais e melhor o homem, ninguém defende melhor a vida do que a igreja católica. Nós somos mestres nisso. Nisso nós somos PhD. Entenderam? Por fim, a terceira fase. Aquela mais aberrante, né? Mais cruel, aquela que salta mais aos nossos olhos. Em 1941 foram criados os campos de extermínio, organizados e controlados pelos mesmos responsáveis do programa de morte por eutanásia. Ali a eugenia chega no seu ponto mais alto de brutalidade, né? de concepção errada a respeito do que é o homem e as consequências que essa concepção pode levar. E pensar que na cabeça de Hitler tudo isso era um bem. E pensar que na cabeça desses médicos tudo isso era um bem. Tudo isso era tratado como um bem. Em meio a isso tudo, como eu já disse, havia participação de médicos no planejamento experimental e execução das práticas eugenistas para garantir o quê? A legitimidade científica e moral de tais ações. Quando vocês virem por aí um médico dando entrevista, falando de algo que esconde um interesse ideológico, vão atrás daquilo que está por trás do que ele está dizendo. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Nem tudo que os médicos dizem honra o juramento que eles fazem. Tá bem? Participação de médicos no planejamento experimental e execução de práticas eugênicas para garantir a legitimidade científica e moral de tais ações. Recursos públicos destinados à pesquisa de doenças provocadas em indivíduos para que pudessem ser investigadas. Eles pegavam um camarada, assim, colocavam num paredão
pegavam um estilhaço de pedra, de ferro, de parafuso, de porca, lançavam esses estilhaços como se fosse um tiro, para ver o quanto uma pessoa pode suportar os ferimentos de um estilhaço de bala na guerra. Eles pegavam uma criança, pegavam um adulto, um jovem, e submetiam a práticas de criopreservação, congelavam a pessoa para ver, para calcular o antes, durante e o depois dos sinais vitais perante o congelamento. Para saber o quanto os soldados poderiam suportar o frio na guerra. Tudo isso com pessoas. Tudo isso com homens, com crianças. Gente, está claro até aqui? Agora a gente vai subir de degrau. Muita gente acha que a eugenia, muita gente acha que essa pseudociência fecha as suas cortinas com o final da Segunda Guerra. Ledo engano. Ledo engano. Gente, aquilo que eu vou falar para vocês aqui agora é fruto de muito estudo. É muito estudo. Quem me conhece sabe que eu gosto desse tema, eu mergulho nesse tema, eu estudo esse tema. No entanto, quando eu falo dele para algumas pessoas, tem gente que acha que eu sou teórico da conspiração, né, que os meus 4 filhos estão me deixando meio birutas. Mas se vocês quiserem comprovação documental de tudo que eu vou falar daqui para frente, eu tenho e eu dou a vocês. E se vocês quiserem se tornar companheiros de estudo, sejam bem-vindos, porque a gente precisa, tá bem? Consegui. Lembram daquela ideia que eu falei, que traz um pouco daquilo que Thomas Malthus fala? Vocês conhecem Thomas Malthus, né? A teoria malthusiana. De que se as populações continuarem se desenvolvendo no determinado ritmo, a produção de alimentos não consegue acompanhar esse ritmo. Malthus dizia o seguinte: a produção de alimentos segue uma progressão geométrica, ao contrário, a população segue uma progressão geométrica e a produção de alimentos segue uma progressão aritmética. A população vai aumentar até o ponto em que não vai ter mais alimento, água, meios de sustentar a sociedade. Essa ideia ainda é presente no meio de nós. A gente escuta a gente falando isso. Mas essa ideia é antiga. E ela começou a assustar determinados magnatas a respeito dos recursos naturais e a respeito da questão social e econômica. Aqui eu estou juntando 2 pontos. Aquela ideia lá atrás, que eu falei para vocês, de que se as populações pobres começarem a se proliferar muito, elas vão colocar em risco as sociedades mais elitistas. Lembraram disso? Paralelo a isso, tem uma outra teoria. Se continuar nessa velocidade o crescimento populacional, vai ter uma hora que vai acabar a comida para a gente. O que eles mandam fazer? Olhem para a África. Hoje em dia, né? Olhem para a África. Como se a África fosse um exemplo de um lugar onde tem mais gente do que comida. O problema da África não é isso. O problema da África é a cobiça. O Papa Bento XVI, ele fala isso na Caritas in Veritate. Inclusive, ele foi indicado a prêmio Nobel por causa disso. O problema não é a falta de comida. O problema é o excesso de cobiça no coração do homem. Mas vamos voltar aqui para o raciocínio. Vou abrir uma nova cortina na palestra agora, tá bem? Esse senhor, filho de John Rockefeller Jr., tá aí o arco de vida dele, né? 1874 até 1960. Ele era um arquibilionário da indústria petrolífera. Dizem, não tenho comprovação,
de que ele chegou a ser o homem mais rico da história. Não tem comprovação. Isso eu já escutei pessoas falando, dando palestra. Em 1952, o bilionário americano John Rockefeller, na época, o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, preocupado com o crescimento populacional no mundo, pois era uma ameaça à soberania americana, decide investir pesado em projetos de controle demográfico e cria, juntamente com 26 especialistas em demografia. Ele cria, então, o Population Council, o Conselho Populacional. Com qual objetivo? Frear o crescimento demográfico no mundo. Paralelo a isso, existe também ali uma consciência de que aquilo que precisava ser freado não era o crescimento demográfico generalizado, não era um frear de todo o crescimento, era de determinadas sociedades, de determinadas parcelas da população que interessavam a ele economicamente frear o crescimento. Tá bem? É esse braço lateral aqui que está a eugenia da coisa. Tá? As ideias se misturam. Então, John Rockefeller junta esses 26 integrantes, funda o Population Council, e agora vocês vão começar a perceber que isso está chegando na gente. Não no sentido do tempo, mas no sentido do conhecimento, porque na nossa vida isso já chegou há muito tempo. Este conselho deixou clara a posição de que somente através de políticas de planejamento familiar, o termo planejamento familiar é cunhado por John Rockefeller. O termo planejamento familiar não pertence à Igreja Católica. A Igreja Católica ensina a paternidade responsável, o planejamento natural da família, mas planejamento familiar é um termo que esconde uma ideologia. Prestem atenção nisso. Tá certo? Políticas de planejamento familiar. Olha que lindo, né? Vamos planejar as famílias. Que planejamento é esse? Como a esterilização, a colocação de DIU, eles voltam a criar fábricas de DIU, e o DIU estava inutilizado desde 1920. Eles voltam a fabricar, criam fábricas de DIU em diversas regiões. Para quê? Para frear o crescimento populacional no mundo inteiro? Não, onde eles tinham interesse. Da mesma forma que é hoje as clínicas de aborto nos Estados Unidos. Em lugares estratégicos, estudados, planejados. Já chego nisso aí. Colocação de DIU e a promoção do aborto seriam possível controlar a explosão demográfica mundial. Então eles traçam um planejamento de 50 anos. E esses 50 anos foram completados agora em 2012. A gente está no final do processo deles de planejamento. E o Brasil é o alvo principal. Vamos lá. Rockefeller conseguiu, nas 3 primeiras décadas, estabelecer em diversos países, nos 5 continentes, departamentos de demografia, fábricas de DIU, e na África e Ásia, programas de planejamento familiar. Em 10 anos, Rockefeller gastou mais de $1 bilhão e 700 mil dólares para promover o controle demográfico. Parênteses. Na China, onde a eugenia negativa beira a boçalidade, lá os casais, as mulheres, eram tão atingidos, tão massacrados pela obrigação de abortar, pela política do filho único, que isso chamou a atenção de um casal católico que solicitou, que pediu ao governo chinês a oportunidade de oferecer aos casais um meio não artificial e não tão cruento, aliás, nem um pouco cruento, para que aqueles casais conseguissem se manter apenas com um filho. Um casal de médicos fez, então, uma incursão na China, treinou
mais de 50 mil casais, em que praticamente todos, por uma política, por um exercício de planejamento natural da família, conseguiu manter-se tendo apenas um filho. Por quê? Porque só queriam um filho? Não, porque eram obrigados a ter só um filho e não queriam abortar os filhos que viessem a ser concebidos. Esse casal se chama John e Evelyn Billings, criadores do método de ovulação Billings, que hoje em dia tem registro na Organização Mundial da Saúde com uma eficácia maior do que das pílulas anticoncepcionais. Posso fechar o parênteses, né? Eu não consigo ir em nenhum lugar sem fazer propaganda do método Billings. A gente aqui na Diocese está fazendo um trabalho belíssimo com o método Billings, se vocês não sabem. Nós já temos diversos casais, instrutores do método Billings. Começamos um trabalho na Dona Diné há 2 anos atrás, onde nós não tínhamos instrutores do método Billings, eu fico arrepiado de dizer. E só na última turma, são várias, só na última nós tivemos 11 casais instrutores espalhados por toda a Diocese, capacitados para instruir os casais a respeito do método Billings. E mais, os nossos cursos de noivos estão ensinando aos casais o método Billings. Isso que me deixa mais feliz. Fecha outro parênteses, né? Ao longo dos anos, presta atenção, ao longo dos anos, foram se ajuntando a ele, ao Population Council, várias instituições e empresas privadas, políticos e fundações gigantes, que nós chamamos de as grandes fundações internacionais, que tinham interesse econômico de que demograficamente a natalidade fosse controlada, que o número de nascimentos fosse controlado. Era interessante para eles do ponto de vista econômico. Por uma série de estudos, chegaram para eles e disseram o seguinte: se vocês não controlarem o crescimento da população, principalmente da parcela pobre da população, vocês vão perder a fortuna de vocês. E os bisnetos de vocês não vão ter mais fortuna. Então, eles, interessados em manter a fortuna, investiram a fortuna. Em quê? No controle demográfico. Então, que fundações são essas? Que estão por aí. Estão por aí. A Fundação Ford, a Fundação MacArthur, a OAK Foundation, a Global Fund for Women, as ONGs que movimentam, né, essas feministas radicais que surgem por aí, invadindo as igrejas de Roma, ficando nuas na frente dos nossos cardeais, sujando as mãos de sangue, a barriga de sangue e solicitando direito sobre o próprio corpo, fazendo marcha das vadias, solicitando direito sobre o próprio corpo como se o bebê pertencesse ao corpo delas, né? Mas isso é outra história. As ONGs e movimentos feministas recém-criados tomaram o mundo, sendo patrocinados por essas fundações. São essas ONGs que patrocinam a eugenia. São essas ONGs que patrocinam a contracepção. São essas ONGs, queridos, olhem para mim, que pegam uma mocinha que acabou de engravidar e está desesperada e fala assim: vem aqui que eu vou te levar numa clínica. E aí leva a mocinha na clínica clandestina. E aí sai no jornal. Aí todo mundo alardeia. Olha! Existe uma clínica clandestina de aborto em tal lugar. Aí sai no jornal, alardeia. Aí o que elas fazem? Se aproveitam da notícia e dizem: tá vendo? Todo mundo quer abortar. Todo mundo já aborta. Por que não legaliza logo? Por que a mulher tem que ficar se expondo a algo inseguro, a algo que é extremamente insalubre, se isso pode ser oferecido pelo SUS? Queridos, quem aluga e constrói clínica clandestina são elas. São elas. Elas que criam a clínica, para depois apontar para a clínica e poder fazer alarde. Vocês estão entendendo? São elas que criam o barco do aborto. Já ouviram falar do barco do aborto? Que ele chega na fronteira oceânica de um país, fica ali bem na fronteira, vem recolher as mulheres no continente e levar para lá para abortar no barco.
Vocês acham realmente que essa gente está preocupada com a saúde reprodutiva da mulher? 3 neurônios a gente conclui que não. Vamos para frente. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Essa ideia? O Conselho Populacional, que se espalha pelo mundo inteiro, funda ONGs nos países para controlar demograficamente, estimular uma série de processos que daqui a pouco eu vou esmiuçar ainda mais. Mas antes disso, eu preciso dar mais um respaldo documental para vocês, que é o relatório Kissinger. O relatório Kissinger, ele vazou depois de ter sido condenado pelo presidente Ronald Reagan, que era alguém muito ligado ao Papa João Paulo II. E esse documento vaza porque Reagan não acolhe a ideia de ser um projeto estatal, mas ele passa a ser implantado de forma particular pelas empresas que estavam financiando. O relatório Kissinger ele tem o seguinte nome: Memorando de Estudo de Segurança Nacional 200, implicações do crescimento populacional mundial para a segurança e os interesses ultramarinos dos Estados Unidos. Eles quiseram convencer o Estado americano de que o crescimento populacional no mundo era um risco para os americanos. Entenderam? Esse documento afirma que o crescimento da população mundial é uma ameaça aos países desenvolvidos e que, para evitar esse risco, é necessário implantar uma política de controle de natalidade por meio de anticoncepcionais, esterilização em massa, criação de mentalidade contra a família numerosa, investimento maciço de milhões de dólares em todo o mundo com esse objetivo. Renato, pois eu achei que isso era um movimento natural da sociedade de hoje. Meus irmãos, aonde existe mídia e dinheiro, não existe movimento natural da sociedade, filho. Existem interesses particulares de quem quer aplicar ali os seus interesses e construir a sua própria sociedade. Esse relatório foi posto em prática. Olha o que diz na página 151. Eu tenho o relatório, se vocês quiserem, tá bem? Aliás, quem quiser essa apresentação, nem sei se eu posso fazer isso, né? Depois de falar com o padre José Rui, se vocês tiverem os e-mails deles, eu não me incomodo, até porque no final da palestra eu coloquei mais de 30 links de artigos, notícias atuais, para que vocês acessem e leiam, para vocês não acharem que eu estou inventando coisa. Então, se vocês quiserem receber isso aqui, eu entrego ao padre José Rui, ou a organização, e eles passam para vocês. Tá bem? A condição e a utilização das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos são particularmente importantes na redução do tamanho da família. Quando a minha esposa engravidou do meu 4º filho, Francisco, eu dei a notícia para muitas pessoas. Eu me lembro de poucas que não se espantaram ou que tentaram disfarçar uma alegria. Mas a grande maioria das pessoas com quem eu me encontrei para dar essa notícia ficaram espantadas com o fato de um casal ter mais um filho. Eu acho que assim, o adjetivo mais entusiasmante que eu ouvi foi guerreiro. Pô, você é guerreiro. Vocês são guerreiros, vocês são animados. Porque eu tive 4 filhos. E a pergunta que eu faço é: quantos filhos os avós e bisavós de vocês tiveram? E vocês acham mesmo que esse é um movimento cultural inato? Ou ele é provocado? Essa cultura que nos coloca de frente de um materialismo, onde a gente precisa ter tudo, menos filhos. Onde você precisa dar tudo para os seus filhos, menos aquilo que te deram. Educação, tempo, amor, carinho. Nós precisamos dar tudo para os nossos filhos. Mas a gente só pode ter filho enquanto a gente puder dar para eles o melhor. Inclusive aquilo que a gente nunca teve.
O melhor que a gente pode dar para os nossos filhos são irmãos. Responsavelmente, a gente não é coelho, né? Responsavelmente, mas generosamente. Generosamente. Eu fico muito triste de ser uma exceção. Eu sinceramente fico muito triste de ser uma exceção. Sabe como é que eu sou conhecido aqui em Friburgo? O pai dos 4 filhos. Renato, que Renato? Não, o Renato do Shalom, não sei se é. O Renato do IFAP, não sei. Do 4 filhos. Ah, o dos 4 filhos, pô, me lembro. Entenderam? Olha o relatório, gente. Está sublinhado. Redução do tamanho da família. As pesquisas mostram que a redução da fertilidade está também relacionado ao trabalho da mulher fora do lar. Tira a mulher de casa, liberta ela de uma coisa chamada relação sexual fértil e nós vamos resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Pena não ter tempo agora de a gente falar mais profundamente dessa questão da contracepção e falar um pouquinho da Humane Vitae aqui. Mas vamos para frente. O relatório Kissinger, ele trata de alguns pontos importantes. Para conquistar os seus objetivos, isso está no relatório, eles investem em alguns princípios que impedem o crescimento e o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. São eles. Isso é bolado, arquitetado. Isso é engenharia social. Homossexualismo, feminismo, cultura da família pequena, contracepção, esterilização, alarde sobre o aquecimento global e a explosão demográfica, na tentativa de afirmar que o problema no mundo está no número de pessoas e o aborto. Renato, o que a homossexualidade, o que o homossexualismo tem a ver com isso? É uma relação estéril, meus irmãos. É uma relação estéril. Tá bem? Só por isso que interessa. Vejam. Só por isso que interessa. Tem algumas pessoas que eu converso, eles dizem assim, não, mas vocês são muito preconceituosos, vocês não querem defender os direitos dos homossexuais. Nenhuma instituição no mundo faz mais pelos homossexuais do que a Igreja Católica. Em primeiro lugar, porque a gente dá a eles uma coisa chamada verdade. Em segundo, porque a gente dá a eles uma coisa chamada amor. Em terceiro lugar, porque a gente olha para o que estão tentando fazer com eles como uma instrumentalização ideológica e a gente diz e bate no ombro, você quer defender os homossexuais? Defende na Arábia Saudita, que tem pena de morte, filho. Vai lá defender. Vai defender aqui no Brasil? Que eles sentam ao nosso lado? Viram a listinha negra da cultura da morte? Pois o relatório quer promover isso. Vejam. Eu posso falar mais um pouquinho, padre? Só mais um pouquinho, né? Eu prometo que eu estou acabando, mas eu preciso falar de mais uma figura que também lidava com eugenistas. Inclusive, ela foi amante de um pensador eugenista. E eu não sei se vocês já ouviram falar dessa senhora, chamada Margaret Sanger. Quem é Margaret Sanger? Margaret Sanger é fundadora da Planned Parenthood, a maior multinacional do aborto. É uma multinacional contraceptiva, abortista. É uma das maiores indústrias do mundo. Se vocês quiserem ouvir falar um pouquinho mais sobre a Planned Parenthood, que não dá tempo de eu falar tanto aqui, assistam um filme chamado Blood Money. É um documentário, não é nem um filme. Blood Money. Se eu não me engano, eu coloquei até o link aqui nessa palestra. Tá? Ele tem o filme inteiro no meu blog. Vocês podem assistir lá. Lá vocês vão entender bem o que é a Planned Parenthood. A Margaret Sanger é uma mulher de pensamento eugenista. Ela recebe uma forte influência eugenista e ela escreve muitos livros, artigos, cartas que depois vazaram. E eu peguei aqui só algumas frases dela para ilustrar um pouco o que está por trás do movimento abortista e contraceptivo nos dias de hoje. Gente, eu não estou mais falando de século XIX não, viu? Estou não. Não é necessário que circule a ideia de que queremos exterminar a população negra. Shhh, não conta, gente.
A gente quer exterminar a população negra, mas isso não pode vazar. O que a gente vai fazer? Olha a frase. As clínicas de planejamento familiar, que é como eles chamam as clínicas da Planned Parenthood, foram estrategicamente implantadas, portanto, nas comunidades de negros e minorias étnicas. Olha esse dado estatístico. Ainda hoje, 37% dos abortos são praticados pelos membros da comunidade negra. Se você pega os 100% de abortos feitos nos Estados Unidos, 37% é feito por uma mulher negra. No entanto, olha lá, a população negra nos Estados Unidos não chega a 13%. Eles estão exterminando os pobres e negros via aborto. E essa frase não é minha. Essa frase é do maior líder anti-abortista lá nos Estados Unidos, da população negra. Essa frase é dele. Eles estão tentando nos exterminar não mais pela escravidão, estão tentando nos exterminar via aborto, que é muito mais eficaz. Segue a Margaret Sanger. Eles são as ervas daninhas da humanidade, reprodutores irresponsáveis. Geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Parece Hitler, né? No livro Pivot of Civilization, Sanger se refere aos pobres e aos imigrantes, explicando que, no caso deles, a caridade se baseia no erro ideológico. Você fazer caridade com uma pessoa dessas é um erro de concepção. O controle dos nascimentos consiste nem mais nem menos na eliminação de pessoas inadequadas. Em escritos como A Ética e o Controle dos Nascimentos e O Controle dos Nascimentos e a Nova Raça, que Sanger afirma que o controle da natalidade procura principalmente produzir uma raça mais própria. Eugenia. Eliminando quem ela considera inadequado. Eu acho que o maior de todos os pecados é trazer filhos ao mundo que têm doenças por causa de seus pais, que não terão chance de se tornarem seres humanos dignos desse nome. Delinquentes, prisioneiros, todo tipo de coisa que já está escrito no nascimento. Esse, para mim, é o maior pecado que se pode fazer. Tornou-se necessário estabelecer um sistema de permissão de nascimentos. E a gente vê tanta gente por aí repetindo a ladainha da mídia, que é o seguinte: para que deixar uma mulher negra e pobre, deixar um filho vir ao mundo se essa criança não vai ter a mínima condição de educação, de saúde, social, econômica? É o mesmo discurso, gente. Como se a vida valesse o quanto ela vai encontrar na vida outros direitos. O maior direito que nós temos é a própria vida. A gente não pode colocar o valor da vida subjugado a outro direito, relativo a outro direito. O maior direito que nós temos é a própria vida. Entendem isso? Inverter isso é inverter a mão daquilo que nós cremos a respeito do homem. A vida é inviolável, ela vale por ela mesma. Não é porque uma vida vai nascer numa comunidade carente que ela não é vida, que ela não é digna, que ali não está uma pessoa, que Cristo não morreu por ela na cruz. É nisso que nós cremos, é isso que nós defendemos e é por isso que nós temos que lutar. Entenderam? Gente, eu já estou acabando, viu? Vemos, pois, que um terceiro papel das associações nacionais, no caso do Brasil, a BENFAM, o de encontrar novas áreas para atividades dos grupos de pressão. O que é um grupo de pressão? É você pressionar o governo, é pressionar o legislativo para que eles façam leis que estejam de acordo com aquilo que eles estão impondo ideologicamente. Isso que é grupo de pressão. É isso que é grupo de pressão. A gente vê isso muito claro no Brasil, gente. Poderá exercer pressão em favor de mudanças da legislação referente ao aborto para colocá-la de acordo com a política da Planned Parenthood e as atitudes culturais da população. Gente,
tem só mais um slide, depois são uma série de artigos com notícias a respeito do que eu estou falando, tá bem? A ONU, então, compra essa ideia. Essa ideia do relatório Kissinger, a ONU compra. E vem comprando há muito tempo. Em 1994, na Conferência Populacional, realizada no Cairo, a ONU manifesta a adesão ao controle demográfico e define conceitos importantes, novos para o mundo. Conceitos esses que já vinham sendo definidos pelas grandes fundações internacionais. O conceito de saúde reprodutiva, né, considerando como algo mais do que a simples ausência de doença. É em nome da saúde reprodutiva que em lugares como a Bélgica, você pode abortar uma criança com síndrome de Down. Já está aprovado lá o infanticídio. A eutanásia infantil. Nasceu e não está adequado, eutanásia. Isso está aprovado. O direito das mulheres ao acesso a serviços de aborto de qualidade, quando a prática não for contrária à lei, mas eles mandam mudar a lei, não é assim? A urgência das ONGs, ainda que não sejam constituídas por profissionais da saúde, de cooperar e supervisionar ou pressionar os governos na prestação dos serviços de saúde reprodutiva, incluindo o serviço ao aborto legal. Aqui no Brasil dizem que aborto é uma questão de saúde pública, não é assim? Redução de danos. Isso é a maior mentira, viu, gente, que existe. Isso é a maior mentira que existe. Sabe por que as mães morrem no Brasil, as grávidas morrem no Brasil? Porque elas querem parir pelo SUS e não conseguem. Não é porque elas querem abortar. Isso são dados do DataSUS. Tá bem? Só que eles dizem outra coisa, né? Os direitos reprodutivos, que derivam do conceito de saúde reprodutiva, como um novo tipo de direito humano, né, que futuramente poderia incluir o direito ao aborto. E em meio a isso tudo, gente, e com isso eu encerro, existem as práticas que vão sendo derivadas de tudo isso. Como, por exemplo, hoje em dia, tudo que a gente observa dentro da reprodução medicamente assistida, onde os casais solicitam o direito de terem um filho, recorrem à reprodução medicamente assistida, e aquilo eticamente é um problema, porque você seleciona quem deve viver e quem deve morrer partindo de pressupostos biológicos. Isso é possível, você fazer uma seleção genética e escolher qual embrião você quer implantar. Ah, Renato, mas em determinados lugares é proibido. Sim, até quando? Uma vez que você viola a sacralidade da vida, um abraço, abriu a porteira. Abriu a porteira. Criou gente em laboratório. Quem é que vai frear? Entenderam? Gente, agora aqui nós temos uma sequência que eu não vou ler, tá? Tem uma série de artigos aqui, ó, falando de manipulação genética, também falando da criação de novos seres humanos, de embriões mais inteligentes sendo selecionados, de filhos que não conhecem os seus pais, enfim, tem uma série de artigos, né? Inclusive esse aqui, que é uma maravilha, ó. Cientistas buscam criar espermatozoide feminino para eliminar a necessidade do pai na reprodução. Tá bem? Enfim, tem uma série de artigos aqui que eu fui colocando, todos eles têm links, tá bem? Para que vocês acessem novamente aqui, caso vocês queiram. Inclusive esse que eu coloquei hoje, tá bem? A nova eugenia trazida pela epidemia do Zika vírus. Leiam depois, se vocês tiverem acesso. E eu gostaria de terminar, vejam quantos eu coloquei, viu? Essa frase, uma citação da Evangelium Vitae de São João Paulo II. Este horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida humana. Para quê?
para que diante das práticas eugênicas a gente levante a bandeira da vida, que não pode ser selecionada, mas tem que ser amada. Muito obrigado. Bem, nós agora teremos 10 minutos para que os meninos possam, os seminaristas, desculpe chamá-los meninos, possam colher algumas questões que o Dr. Renato pretende aqui explicar, responder. Tudo bem? Então, são 10 minutos mesmo, tá bom assim? E aí, vocês, a quem tiver interesse em fazer perguntas, traga as perguntas. E é uma pena, a gente gostaria muito que continuasse a palestra, mas será importante também a parte do questionamento. Obrigada.